A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste primeiro trimestre de 2022, o tema das lições é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje faremos um comentário sobre a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 21 a 22, e no livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Queridos, os livros de Atos e o Evangelho de Lucas, eles formam um conjunto literário. Hoje, os grandes estudiosos do Novo Testamento defendem e seguem por essa linha de pensamento. Sim, a estrutura dos dois livros indica que forma um bloco unificado, embora sejam dois livros. Ou seja, Lucas já escreve o seu evangelho já com o pensamento em Atos, e Atos é uma continuidade do seu próprio evangelho. E uma das características de Lucas, seja tanto no seu evangelho quanto também no livro de Atos, é o destaque aos mais pobres, destaque ao papel das mulheres na vida cristã, na igreja e no ministério de Jesus, mas também um destaque principal ao papel, à ação, à direção e à importância do Espírito Santo nos eventos que ocorrem tanto no Evangelho como depois no livro de Atos. Por isso, muitos estudiosos, como eu falei, consideram um livro único. Desta forma, Lucas deixa claro que o Espírito Santo, que estava sobre os profetas de Yahvé no Antigo Testamento, continuou a sua ação, atuando sobre João Batista, atuando sobre o Messias Jesus Cristo, atuando sobre os apóstolos e na igreja, que é o corpo de Cristo. Tanto durante o ministério de Jesus, como também após a sua ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, ela recebe este legado de ter o Espírito Santo na sua vida, no seu dia a dia, para que ela possa executar a sua missão. Lembrando que Lucas conclui seu evangelho e o livro de Atos por volta dos entre anos 60 e 70 depois de Cristo. Então, ele conclui o seu evangelho após uma intensa pesquisa, como ele mesmo fala em Lucas 1:4, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Lucas diz: pareceu-me bem, também a mim, conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem. E olha que ele diz: havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Então, após ter visto, ouvido, pesquisado, testemunhado, experimentado a ação do Espírito Santo na sua vida, na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, que ele acompanhou, na vida da igreja, ele informa que todo esse mover do Espírito Santo não era uma novidade para os seus leitores, não era uma novidade para aqueles que estavam ali naquele momento lendo esse evangelho, o próprio Teófilo, a quem foi destinado o evangelho. Não era uma novidade. Este mesmo Espírito, ele já se movia no Antigo Testamento sobre os profetas de Deus. Esse mesmo Espírito estava antes do nascimento de Jesus Cristo, já se movimentando. Todo o ministério de Jesus foi fundamentado na ação do Espírito Santo. Após a sua morte e ressurreição, a igreja recebeu o Espírito Santo para ser testemunha da mensagem de Cristo e como cumprimento das próprias profecias do Antigo Testamento. No caso específico, ele trata também sobre a profecia do profeta Joel.
Portanto, podemos afirmar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são narrativas históricas, fruto de muita pesquisa rigorosa. Inclusive, Lucas é aceito e se enquadra até pelos críticos da Bíblia, até pelos os pressupostos seculares. Lucas, ele se enquadra como um verdadeiro historiador, porém, os seus escritos têm reais propósitos teológicos. Lucas seleciona os textos, seleciona os eventos, seleciona as narrativas para defender uma posição teológica. E a posição da teologia lucana, clara, é a doutrina pneumatológica, ou seja, a ação do Espírito Santo. A doutrina lucana, ela está impregnada pela ação do Espírito Santo na vida de Cristo, na vida da igreja, na vida das pessoas que ali narram as suas histórias. E as igrejas pentecostais, inclusive a Assembleia de Deus, fundamentam boa parte das suas doutrinas em relação à sua pneumatologia nos escritos lucanos. Então, no ponto 1 da lição, nos fala sobre o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus. E aqui ele começa a descrever o Espírito Santo no Evangelho. É a primeira vez no Novo Testamento que vemos a expressão cheio do Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. Essa é uma expressão basicamente de Lucas. Temos João Batista sendo cheio do Espírito Santo, Lucas 1, 15 e 17, inclusive fazendo um link com o Antigo Testamento. Esse link é a menção, esta comparação entre o trabalho de João Batista e o trabalho de Elias, ambos que estavam cheios do Espírito Santo para o cumprimento do seu ministério. Temos Maria sendo cheia, recebendo a virtude do Espírito Santo, em Lucas 1,35. Temos Isabel sendo cheia do Espírito Santo, Isabel, a mãe de João Batista, em Lucas 1, 41 e 42. Né? Ela é cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. Temos Zacarias, pai de João Batista, sendo cheio do Espírito Santo e profetizando, Lucas 1,67. Temos Simeão no templo, também um homem que era profeta e cheio do Espírito Santo. Este homem era temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, conforme Lucas 2, 25 e 28. Temos Ana, a profetisa, e sim, só havia o profeta a partir do momento que esse profeta era cheio do Espírito Santo. Temos a declaração de João Batista sobre o próprio Messias. João Batista, que era cheio do Espírito Santo, fazendo uma profecia sobre o Messias, dizendo em Lucas 3,16, eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias, e estes vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. E não fica só isso. Temos o Espírito Santo atuando, tendo protagonismo durante o batismo de Jesus. Lucas 3, 21, 22. Temos o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado. Lucas 4, 1. Lucas deixa claro que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Fica claro que Jesus venceu a tentação pelo poder do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo atuando na vida de Jesus antes, durante e após a tentação e em todo o seu ministério. Temos o Espírito Santo atuando na missão de Jesus Cristo, Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus a Galileia, depois do período que ele foi tentado, e sua fama correu por todas as terras ao redor. Temos a declaração de Jesus sobre si mesmo, no cumprimento da profecia de Isaías, deixando claro que o Espírito Santo estava sobre ele para o exercício do seu ministério. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito Santo é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos e pôr a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável de Jesus Cristo. Aqui vemos a motivação para o enchimento do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é para o cumprimento de uma missão. Pregar a liberdade, restaurar, libertar da prisão, anunciar a graça de Deus, anunciar o jubileu de Deus. O Espírito Santo unge Jesus Cristo, unge o Messias para o cumprimento dessa missão. E essa mesma unção agora repousa sobre a igreja também para o cumprimento da sua missão. Temos Jesus Cristo no capítulo 10 se alegrando após o relatório dos discípulos. E Lucas descreve assim, Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Isso é muito profundo. O que é se alegrar
no Espírito Santo. Como é que as pessoas viram Jesus e perceberam que ele estava alegre pelo Espírito Santo? Com certeza aqui, meus queridos, houve alguma manifestação externa de Jesus Cristo. Alguns ousam dizer que talvez Jesus Cristo tenha falado em línguas nessa mensagem aqui. Alguns ousam dizer isso. Mas com certeza houve uma manifestação externa de Jesus, na sua pessoa, no seu modo de proceder, que todos viram e perceberam que Jesus tinha se alegrado e aquilo era uma ação do Espírito Santo. E ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas 10, 21. No fim do seu ministério na terra, após sua ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos, Lucas 24, 49, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No ponto 2 da lição, nós temos também esta mesma ação do Espírito Santo continuando na vida da igreja, em Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos foi escrito com a plena consciência de uma história sacra, narra os fatos dos primeiros 30 anos da igreja. A história da igreja primitiva como uma continuidade do ministério de Jesus e do plano de Deus. Com Atos, Lucas mostra a direção de Deus sobre a história dos homens, de Israel, do próprio Messias durante a época que viveu entre nós e agora Deus atuando através do seu Espírito Santo na história da igreja. Ela narra homens e mulheres comuns, como eu e você, realizando feitos grandiosos pela ação do Espírito Santo, mesmo a despeito das suas fraquezas, dúvidas, incertezas e falhas. Ou seja, são homens comuns, mas que a partir do momento em que recebem, são revestidos de poder pelo Espírito Santo, eles são capacitados a cumprir a missão designada pelo próprio Deus. O livro de Atos descreve o cumprimento da promessa de Jesus na descida do Espírito Santo, narra a expansão da igreja, mesmo com suas falhas. A igreja tinha os seus problemas. Se você ler o livro de Atos, fica claro os problemas que a igreja tinha. De ordem pessoal, de ordem organizacional, sim, tinha os problemas. Mas mesmo assim, essa igreja, sob a influência do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ela se expande para a Judéia, Samaria, Antioquia, Ásia, Europa, chegando em Roma e espalhando por todo o império. Também o livro de Atos narra o processo de amadurecimento da igreja, também sobre a ação do Espírito Santo, fazendo entender a obra de Jesus Cristo, a universalidade da salvação, ou seja, a salvação é a opção para todos os homens, não só para os judeus, entendimento de o que é o derramar do Espírito Santo, entendimento sobre a missão da igreja e uma mudança de mentalidade que é causada pelo Evangelho, quando o Evangelho penetra no coração da pessoa, muda sua maneira de pensar e ver a vida, como foi o caso da conversão do apóstolo Paulo. O teólogo e comentarista bíblico Howard Marshall, ele diz que o livro de Atos retrata a continuidade da história da salvação através da igreja, que agora é o corpo de Cristo, composta de judeus e gentios, e a ação do Espírito Santo, desfazendo a maldição de Babel e trazendo unidade. Sobre a presença, tutela, orientação, direção, auxílio, capacitação do Espírito Santo, a igreja pôde proclamar e confirmar a obra salvífica de Jesus Cristo. Não somente a vinda de Jesus cumpriu as profecias, mas também o surgimento da igreja e a extensão do evangelho aos gentios cumpriram as promessas bíblicas dadas por Deus lá no Antigo Testamento. Aí temos então a ação do Espírito Santo no livro de Atos. Mais uma vez aqui neste livro, o Espírito Santo assume o protagonismo. Da mesma forma como tinha um protagonismo no Evangelho sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, novamente, o Espírito Santo é uma figura principal e crucial na história da igreja em Atos. Ela permite a continuidade da igreja, do ministério de Jesus, e o Espírito Santo também continua agindo. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora continua agindo sobre a igreja, agora sobre os apóstolos e sobre a igreja, capacitando para a evangelização. Temos Atos 1, 4 e 5. Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse,
de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Depois, em Atos 1, 6, 8, Jesus responde o questionamento dos apóstolos, dizendo, eles perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois temos a promessa cumprida no Pentecostes, Atos 2, 1 e 4, não apenas sobre os apóstolos que creram em Jesus, mas também sobre os samaritanos, sobre os gentios, inclusive sobre Cornélio, sobre os discípulos de João, em Éfeso, em Atos 19. Veja o próprio discurso de Pedro registrado por Lucas, em Atos 2, 23, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E ele complementa no versículo 38 e 39. E disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E ele continua, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos o quanto Deus nosso Senhor chamar. Depois nós temos a ação do Espírito Santo na expansão da igreja primitiva. Como cheio do Espírito Santo, Pedro prega com intrepidez, quase 3.000 se convertem. Pedro e João são cheios do Espírito Santo e ali, sob a ação do Espírito Santo, fazem a cura do coxo à porta do templo. Temos Filipe, no poder do Espírito Santo, pregando em Samaria. Temos o Espírito Santo agindo na vida de Estevão, o Espírito Santo na conversão de Paulo, a pregação na casa de Cornélio. Atos 10, 36 e 38, isso compensa ler com vocês. Diz assim, e a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Cristo com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em seguida, na conclusão da sua mensagem, veja o que Lucas diz. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem? Cornélio e os seus familiares. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Queridos, nós estamos aqui a ação do Espírito Santo em todo o livro de Atos. Ou seja, também aparece como a igreja dependente da ação e da direção do Espírito Santo. Atos 13, 2 e 4. É o Espírito Santo que diz para separar Paulo e Barnabé para a obra de missões. Depois o Espírito Santo ajudando ou conduzindo a igreja a resolver as controvérsias entre os judaizantes e os gentios, que Paulo leva no primeiro concílio, Paulo e Barnabé levam no primeiro concílio de Jerusalém. Tiago responde assim, Atos 15, 28 e 29, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais nenhum encargo, senão as coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação, dos quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos há. Ou seja, essa controvérsia foi resolvida sob a ação do Espírito Santo. Por isso, querido, nós temos esta ação do Espírito Santo, tanto em Jesus Cristo no seu ministério, nos apóstolos e também no livro de Atos sobre a igreja, como um modelo da igreja dos nossos dias. Este revestimento do poder do alto. O livro de Atos e Lucas, eles dão fundamento, né? São passagens, entre outras, que dão fundamento à doutrina pentecostal. Todo aquele que nasce de novo tem o Espírito Santo, mas nós cremos e defendemos que o Espírito Santo também ele vem como revestimento de poder para que o cristão possa cumprir o seu chamado, a sua vocação. Na conversão, todo cristão se torna templo do Espírito Santo. Porém, cremos no revestimento de poder para capacitar os cristãos a exercerem o seu chamado no corpo de Cristo e ser testemunhas vivas do Evangelho. Nestes propósitos, veja bem, nós cremos no revestimento de poder para servir ao corpo de Cristo.
e para capacitar a testemunhar com ousadia do Evangelho. E não para satisfação pessoal, não para satisfazer uma experiência sensorial, não para satisfazer nossa curiosidade sobre o sobrenatural, não para um status espiritual na igreja e não para que se mostrar mais santo ou mais ungido do que qualquer outro. Todo cristão é exortado à busca por esse revestimento de poder, conforme está em Lucas 11 e 13. Também, baseado no livro de Atos, nós cremos que o dom de línguas é uma evidência inicial. As línguas, a glossolalia, é uma evidência desse enchimento de poder. Também são fundamentados nisso, como em Atos 2:4, Atos 10:46, Atos 19:6, 1 Coríntios 13, 8 a 10 e 1 Coríntios 14, 39. Nós entendemos que o falar em línguas é um marco temporal para o cristão do enchimento pelo Espírito Santo e sua capacitação ao trabalho pelo e para o Evangelho. Também defendemos, queridos, que a igreja deve caminhar, o cristão deve caminhar nesse mundo sob a plenitude do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo e os dons disponíveis na igreja não estão restritos ao período apostólico. Não há qualquer fundamento bíblico, não há qualquer passagem bíblica que dê subsídio à proposição de que os dons dos Espíritos cessaram na vida da igreja no primeiro século. Não tem base teológica. Além de não ter base teológica, a própria vivência diária do cristão e o cotidiano da igreja, através da história, mostram a atualidade dos dons. Incontáveis cristãos, em todas as localidades, em todo o tempo, em todo o mundo, relatam das obras, os dons e da ação do Espírito Santo, salvando, curando, transformando, dando sabedoria, usando com vozes proféticas, inclusive com línguas estranhas e interpretação. Sim, os dons são múltiplos dados à igreja para o cumprimento da sua missão e para aquilo que for útil dentro do corpo de Cristo. Além disso, a plenitude do Espírito Santo conduz o crente à santificação, leva à frutificação, à geração do Espírito Santo, capacita ao serviço do corpo de Cristo, capacita a ser uma testemunha de Cristo no mundo, desperta a consciência, transforma a nossa mentalidade. E veja o que eu vou falar. A plenitude do Espírito Santo, como vemos em Atos, e Atos fundamenta a nossa teologia, ela traz união. Ela traz unidade ao corpo de Cristo. Sem a plenitude do Espírito e sem ação, a unidade se desfaz. Mas uma prova de que uma igreja, uma evidência de que uma igreja é cheia do Espírito Santo é a sua busca pela unidade. É uma igreja coesa, unida, focada no Evangelho de Cristo e focada no serviço uns pelos outros. Como conclusão, tanto o ministério de Cristo como o da igreja são dependentes da ação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é bíblico. Trata-se de um revestimento de poder que capacita o crente para o testemunho e para o serviço. Foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, e essa promessa é para todos os que crerem. Os dons espirituais estão disponíveis à igreja até o seu arrebatamento. Fundamentados na Bíblia, que é a nossa fonte de autoridade, nós defendemos sim que devemos buscar a ação do Espírito Santo em nossa vida, dependermos da ação do Espírito Santo. E sim, os dons espirituais registrados nas Escrituras são disponíveis aos cristãos para o serviço. Devemos rever os nossos conceitos, devemos rever o porquê buscamos a ação do Espírito Santo e nos enquadrarmos segundo as Escrituras, com oração, com temor, com vivência, buscarmos e dependermos do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, assim como Cristo dependeu durante o seu ministério. Para concluir, se você quiser aprofundar mais os seus estudos, com mais subsídio aos seus alunos, eu recomendo este livro. Este livro é um livro do nosso querido irmão Gutierrez Fernandes Siqueira, da CPAD, Revestido de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. Aqui você encontrará também um rico material para aprofundar os seus estudos e para também montar a sua aula para os seus alunos. Prezados irmãos, um complemento agora, já no encerramento da lição número 5, a lição diz como ler as Escrituras. Uma recomendação seria este livro que está na tela. Para você que está entrando agora nesta área tão magnífica do estudo e interpretação bíblica, este livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart,
da Vida Nova. Ele é um guia para auxiliar a Bíblia com auxílio da exegese e hermenêutica. Para você que está começando agora, como eu falei, na busca de mais compreensão do texto bíblico, ele é um livro muito bom. Ele é de fácil compreensão, uma leitura agradável, mas muito bem aprofunda esses temas da hermenêutica e exegese, e você consegue tirar aqui lições maravilhosas para o seu ensino bíblico. Então fica a dica aí, e que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua leitura bíblica, e Deus continue revelando a si mesmo através das Escrituras Sagradas. Fique com Deus.